Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Cássia. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Ô, Vera, conta pra gente o que está acontecendo com a terceira via. A terceira via que não gosta muito de ser chamada assim, né? Toda vez que a gente conversa com um dos representantes, um dos postulantes, né? O principal, digamos, cargo desse posto aí, quem poderia ser o pré-candidato dessa ala à presidência da República, eles falam, não é a terceira via, é a Frente Democrática. Enfim, mas fato é que quando a gente fala de alguns desses representantes, eles vão parar no noticiário recentemente por causa de coisas meio esquisitas, né? Como essa questão do Eduardo Leite, postou a foto ali de um encontro que ele teve, não colocou todo mundo na foto, aí depois se descobriu que além do Paulinho da Força, o Aécio Neves estava por ali também, mas não apareceu. O que tá rolando, Vera? Olha, tá muito esquisito. Deu a louca na terceira via, ou como quer que eles sejam chamados, o Cássia, porque eles estão indo parar no noticiário mais por memes do que por qualquer questão política. O Eduardo Leite, que deixou o governo do Rio Grande do Sul e ainda nem é postulante oficial a candidato a presidente, porque o seu partido tem um candidato a presidente escolhido numa prévia e ele está tentando costurar por fora de um jeito até bastante atabalhoado, cometeu essa daí. Postou uma foto com o Paulinho da Força, que aliás hoje se encontrou com o Lula, e cortou o Aécio Neves da foto. Diante da profusão de memes, até pelo fato de que o Aécio passou muito tempo longe dos holofotes, até que foi inocentado daquele processo ao qual ele respondia, ele está muito diferente, né? Mais envelhecido, ganhou um pouco de peso, então isso já chamou a atenção. E também chamou a atenção o fato do Eduardo Leite ter editado a imagem para que o Aécio não aparecesse. Aí ele voltou às redes sociais para dizer que ele recebeu a foto daquela maneira do próprio Aécio, porque o mais importante era mostrar a tentativa de costurar com outros partidos do que mostrar o Aécio, que o Aécio tem sido um bom aliado na costura desse caminho aí de uma, sei lá como se chamar, uma candidatura que por enquanto é uma candidatura que só existe no multiverso. Aliás, hoje eu acordei e falei, gente, eu devo estar no multiverso, porque não é possível. Um candidato está cortando o outro da foto, o outro que foi candidato em 2014, e o outro, que é o Sérgio Moro, que também não é candidato a nada, porque o seu partido já o limou da disputa, postou uma história maluca, que a sua mãe tem o sobrenome Stark, e aí associando o nome dele ao do Homem de Ferro, e ele vestido com uma armadura do Homem de Ferro. Quer dizer, as pessoas não estão levando a sério, né? Isso é disputa à presidência da República, num dos momentos mais desafiadores para o Brasil, em que a gente tem a economia patinando, emprego patinando, inflação crescente, saindo de uma pandemia que matou 660 mil pessoas. O que essas pessoas estão fazendo? O que elas estão querendo dizer para o Brasil? O que elas acham que estão comunicando com esse tipo de bizarrice que só se justifica justamente no multiverso? Então, a cada uma dessas, a gente vê que não tem muito caminho para uma candidatura se as coisas continuarem dessa maneira, sem nenhum projeto, sem nenhuma proposta. Eu tenho batido nessa tecla muito por aqui, porque é espantoso que essas pessoas se percam mais nesses conchavos e mais nessa comunicação errática pelas redes sociais, do que em efetivamente construir uma candidatura que pare em pé e que tenha o que dizer ao Brasil. Essa questão do projeto, realmente você tem falado muito com a gente sobre isso, Vera. Hoje o Merval também estava comentando, né? Sobre a falta de projetos que a gente tem por aí. E o que a gente tem, Vera, considerando a candidatura do ex-presidente Lula, né? A gente estava falando do Paulinho da Força, você lembrou que ontem ele estava com o Eduardo Leite, aí o Eduardo Leite falando da importância de tentar formalizar ali algum tipo de acordo, mas no final das contas ele reafirmou que acordo mesmo ele deve ter com o PT, né? Exatamente, Cássia. Então essa é uma novidade, né, política. É o partido do Paulinho da Força, Solidariedade, próximo de fechar, se não uma aliança formal, pelo menos um apoio informal ao ex-presidente Lula. Enquanto a tal terceira via não para de pé,
o Lula está cunhando um termo e usando cada vez mais, os seus aliados usando cada vez mais esse termo, que é a frente ampla. Fazer a verdadeira frente ampla contra o bolsonarismo para vencer o Bolsonaro. Então, com isso, ele cada vez mais aposta na polarização e, se possível, numa antecipação dessa disputa para o primeiro turno. Era o que mais interessaria ao PT. Eu acho que interessaria mais algum tempo atrás, em que a distância era maior entre o Lula e o Bolsonaro. Essa distância está se estreitando bastante e isso torna mais difícil que a gente não tenha um segundo turno. Mas como essa outra via aí, ou tentativa de outra via, não consegue nem sair do papel, não consegue nem fazer um discurso com começo, meio e fim, o Lula vai procurando quem está à disposição para conversas e para alianças. Então, ele já tem com ele uma ala do MDB, que já declarou que não quer ir com a Simone Tebet, tem com ele o Solidariedade do Paulinho da Força e vai buscar o PSD do Gilberto Kassab, que não conseguiu colocar também de pé nenhuma candidatura e que não está conversando com esses outros partidos que querem lançar um candidato único em 18 de maio. Então, o Kassab sempre teve uma boa conversa com o Lula. Os seus aliados dizem que a ideia dele é manifestar apoio ao Lula num segundo turno, mas ele tem dificuldade em formalizar essa aliança no primeiro turno por conta dos seus palanques regionais. Mas se ele, Kassab, comparecer ao ato que o Lula quer fazer junto com o Geraldo Alckmin em 7 de maio, isso também tem um peso, tem uma relevância política. Então, enquanto a terceira via patina nessas bizarrices meio típicas do multiverso aí, dos HQs e dos filmes de ação, o ex-presidente Lula vai se aproximando mais do que seria uma construção ampla e com a ideia de defesa da democracia perante o bolsonarismo. Cássio. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje, Vera. Logo mais tem mais Viva Voz aqui na CBN e aqui com a gente no CBN Brasil. A Vera volta amanhã. Até lá. Até lá e um bom jornal para vocês. Até amanhã. Até amanhã.